questões e passei a trabalhar em função da saúde no Brasil e obtendo daquela instituição, a Fiocruz, tudo que ela tinha de melhor em matéria de capacidade intelectual, de espírito público, e ganhamos, inclusive, algumas batalhas nacionais, no que se refere a medicamentos, e internacionais, no que se refere a políticas internacionais de saúde, avaliações e tudo mais. Bem, um outro ponto importante, um quinto ponto que eu queria sublinhar aqui, é o do concurso. Para mim, o concurso público é a forma que a sociedade democrática encontrou para promover um acesso eficiente às carreiras de Estado. O concurso deve sempre prevalecer. Eu só lembro que neste governo, já só de cargos de confiança, tem mais de 20 mil agora. Isto eu estou falando de instituições, apenas da administração direta governamental. O que dizer se nós incluirmos a área de empresas e tudo mais em matéria de cabides de emprego? Né? E, para mim, o concurso é a forma por excelência. Não pode ser 100%, mas é impossível, tira o mínimo de flexibilidade que é necessário ter. Mas, sem dúvida nenhuma, o concurso é tem que ser a via predominante e a via importante, inclusive, para os DAS. Né? Porque a minha experiência é que a gente sempre encontra, todas as carreiras de Estado, a gente tem gente muito competente. Muito competente. Eu, aqui em São Paulo, por exemplo, no governo, nós contamos muito com elas. Aliás, a Receita aqui foi a nossa parceira, quer dizer, continua sendo próxima. O Ministério Público, a Procuradoria, né? Nós conseguimos, de alguma maneira, juntar esforços para um trabalho que permitiu ao Estado triplicar sua taxa de investimento, ou seu investimento em termos absolutos, perdão, e, ao mesmo tempo, melhorar todos os seus indicadores econômico-financeiros. Talvez a única instituição de governo do Brasil que conseguiu fazer isso. Por quê? Por causa dessa aliança. Não é uma aliança político-partidária, é uma aliança em função da causa pública. E eu, pessoalmente, nunca tive decepção nessa matéria. Agora, uma outra questão é que o Estado tem que oferecer aos servidores das carreiras de Estado incentivo. Incentivo na vida, porque não é possível que alguém se empenhe durante décadas, né, num serviço que é essencial, sem que tenha incentivo de carreira, inclusive que respondam ao seu mérito, né, às suas qualificações, aos seus avanços, às metas. Né. Isso é fundamental, é básico. Quando aqui, por exemplo, na área da educação, em São Paulo, nós abrimos o leque salarial aqui era de 1 para 2. Quer dizer, alguém entrando, faz o concurso, entra. No final da carreira vai ganhar o dobro. É impossível. Nós ampliamos esse leque para 4, 5, sem baixar o piso inicial, evidentemente, mas abrimos para cima, gradualmente, que isso possa ser. Isso vem sendo feito agora, a cada ano, 20% vão se integrando nesse processo. Não era possível fazer 100% porque não tinha recursos. Mas o importante é uma política de médio prazo nessa direção que já está no seu 2º ano e que em 3 anos mais terá coberto toda a carreira do magistério. Uma outra questão é a da estabilidade, que a estabilidade das instituições depende também de quadros valorizados e atualizados para o desempenho das suas funções. E é nesse sentido que nós temos que ter, e eu tenho certeza que a Fonacart é uma parceira nesse aspecto, nós temos que ter um trabalho permanente de capacitação e valorização. Né? Porque o serviço público, só o que a informática introduziu no serviço público, né, já bastaria para isso, mas não é só. É todo o processo de aprendizado, de capacitação, de avanço em matéria tecnológica dentro dos diferentes setores, sem falar, naturalmente, da formação conceitual, né, e tradicional, que continua sendo muito importante. E, por último, eu queria dizer o seguinte, para mim, ou o Estado brasileiro
se profissionaliza de fato, ou nós vamos amargar maus serviços, péssimos reflexos sobre a economia e vamos enfrentar o subdesenvolvimento por décadas. A profissionalização do Estado é essencial para o Brasil. Eu às vezes digo, o que eu vou fazer com relação aos Correios. Eles aí um serviço público viraram empresa, mas e também vou reconhecer, quando eu saí do Brasil, exilado em 64, Correio era uma calamidade no Brasil. Né? Não havia ideia de mandar uma carta e a carta chegar. Era uma dúvida. Que, aliás, eu vi na Itália. Uma vez eu sou filho de italiano. Então, no meu segundo exílio do Chile, que eu fui exilado no Chile também, quando houve o golpe do Pinochet, eu fui para a Itália. Eu tinha nacionalidade. Então, tinha lá questões legais com relação à cidadania italiana e tudo mais, que eu já tinha desde mais jovem. Não era aquela onda que houve mais recentemente, porque meu pai registrou a minha certidão de nascimento na cidade dele e automaticamente eu já tinha cidadania italiana. Mas aí eu precisava de um documento de levar de uma repartição para outra. Né? E apesar de família italiana, meu italiano não é grande coisa. Mas tinha horas de discussão, porque o correio na Itália, você não vai acreditar, demorava 2, 3 meses para entregar. E eu dizia, não, mas eu levo numa almofada, não sei como se diz almofada em italiano, eu levo numa almofada, num táxi, formando um carabineiro comigo. Eu entrego, porque eu faço isso em 2 horas. E não podia. Não podia. E demorou. Eu já estava nos Estados Unidos, né? Meses depois, quando o Correio entregou finalmente a carta. Era uma coisa folclórica, mas parecia um filme do Alberto Sordi, sabe? Um filme cômico. Agora, no Brasil não chegava a ser assim, mas era uma calamidade. Os Correios foram modernizados, viraram uma bela empresa. Isso aconteceu no regime militar. Quando eu voltei ao Brasil, em 78, não acreditava que mandava uma carta e ela chegava. Né? Pois bem, os Correios estão sendo destruídos pela politização, pelo loteamento. Né? Toda vez que me perguntam o que fazer, eu digo, vou estatizar os Correios. O Estado brasileiro precisa ser estatizado. É um paradoxo isso, porque, em grande parte, ele está sendo privatizado. Não privatizado para grupos capitalistas, privatizados para partidos, setores políticos e setores de partidos, porque tem essa sofisticação no caso brasileiro. Para partidos, setores de partidos e para sindicatos. Então, o Estado torna-se privatizado. A sua função é pública, não é privada. Né? Parece algo de retórica, mas não é, não. Isso é profundo no que se refere ao quadro brasileiro nos dias atuais. Essa é uma mudança muito significativa que terá que ser feita no Brasil. Bem, esses eram os pontos que eu anotei fundamentais do que eu queria transmitir a vocês. Nós não temos tempo para uma conversa mais demorada, mas foram 8 tópicos que eu fiz questão de resumir, mostrando a minha visão a esse respeito. E eu tenho certeza que esta visão é a melhor para o Brasil. Né? Há muita fofoca, muita mentira, né? Muitas inverdades que são ditas na campanha. Vocês imaginam que uma delas é a de que eu sou contra concurso público, que é exatamente o oposto. Só em São Paulo nós fizemos 110 mil concursos. O pessoal da Receita sabe. Está aqui, né, o presidente em exercício da Associação da Receita do Estado. E é exatamente o oposto, porque isso foi espalhado por professores em cursinhos pelo Brasil inteiro. Eu nunca também vou ficar divulgando isso, porque é pior. Né? Aí, sabe, aquela ideia de quem conta um conto, aumenta um ponto. Passou perto, né, a imaginação pode levar a limites absurdos. Mas é curioso isso, porque, neste caso, é precisamente o oposto. O que eu quero é a valorização, a independência, a qualidade e os préstamos das carreiras de Estado para desenvolver o nosso país. É o oposto daquilo que se procura passar. Né? Mesmo empresas, vejam bem, quando eu falo, às vezes, de questões de Estado,
Há empresas que, de uma ou de outra maneira, têm uma outra função de Estado, fora dos padrões naturais do servidor público, propriamente dito, como é o caso de Petrobras, como é o caso de BNDES, como é o caso de Caixa Econômica, Banco do Brasil, os próprios Correios, né? O que eu quero, precisamente, é o mérito, é a profissionalização, né? E não a politização, que a médio e longo prazo significa a ruína dessas empresas, ou seja, a incapacidade delas cumprirem a função que o povo brasileiro espera que elas cumpram. Portanto, comigo vão prevalecer essas ideias, as que eu apresentei aqui a vocês, com toda franqueza. Quero dizer também que vou estar sempre muito aberto ao diálogo e à cooperação, como eu fiz, aliás, no Ministério da Saúde, né? Foi exatamente o oposto do que muitos podiam esperar no momento que eu fui para o Ministério, porque lá eu me baseei no pessoal do Ministério, né? Lá eu valorizei os sanitaristas, né? Lá eu valorizei as instituições de pesquisa pré-existentes, os profissionais de saúde, como, aliás, eu fiz na área de orçamento, e meu grande guia nessa matéria foi uma pessoa que talvez alguns de vocês conheçam, nem que seja de nome, que era o Valdemar Giome, né? Que era um homem do orçamento no Brasil, um sacerdote disso, que eu tive comigo desde quando fui secretário de planejamento aqui, até depois ministro do planejamento, e ele lá permaneceu por muitos anos. Infelizmente, desapareceu precocemente. Se eu tivesse que homenagear alguém, eu homenagearia ao Valdemar Giome e ao Paturi Ascioli, que era procurador da Fazenda. Vocês devem também, o pessoal da Fazenda, saber de quem se trata, e que foi o meu braço direito na relatoria que eu tive da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças da Constituinte, uma área muito delicada. Eu fui o relator e ele e o João foram os meus braços aí na elaboração desse texto que, apesar de que muita gente reclama em relação à questão tributária, formou um texto coerente que depois veio sendo naturalmente piorado em muitos aspectos, no que se refere à tributação e também pelo conflito entre contribuições sociais e impostos no que se refere à disciplina. Nós não trabalhamos a parte de contribuições, que eram de outra comissão. Mas é isso que eu queria dizer a vocês, agradecendo imensamente pelo convite, pela presença, pela paciência aqui de me escutarem. Muito obrigado. Nós agradecemos e este fórum não pode deixar de reconhecer, candidato, a sua visão de Estado, a sua visão moderna de Estado, demonstra um amplo conhecimento de toda esta máquina do Estado e isso nos deixa, assim, numa situação de um certo conforto em perceber o seu conhecimento sobre o Estado. E dizer que nós realmente somos servidores do Estado, estamos aqui para servir o Estado e não a partidos, e não ao governo em termos de partido, mas servidores do Estado essencialmente. Em relação a isso, a sermos servidores de Estado, é uma preocupação deste fórum a condição e a situação dos servidores públicos no que se refere ao seu sistema de previdência. Nós temos a possibilidade de criação da previdência complementar dos servidores, isso não foi colocado nem foi discutido ainda neste governo. Sabemos que a dificuldade seria grande de implantação desse sistema, porque o governo teria que aportar recursos dentro deste fundo, e não vemos sinalização de que isto venha a ser regulamentado. Eu gostaria de saber qual a sua posição em relação a isso. Na verdade, ficou uma coisa torta. Desde 2003, né? Está pendente, não se fez, o que mostra que aquilo que foi aprovado não é realista, porque senão teria sido feito também, porque aí não é por maldade que não se faz. Eu acho que isso tudo nós vamos ter que rediscutir. Eu, particularmente, toda a questão previdenciária, eu quero refazer no Brasil de maneira realista, que funcione. Eu prefiro mexer muito mais na idade do que na remuneração. Tá certo? Por exemplo. Essa é uma questão importante.